Olá, amigos e amigas, que todos tenham uma terça-feira feliz, na paz. Embora o nosso país está passando por momentos difíceis, de aflições, inseguranças, mas nós temos que confiar no Deus que está no comando do mundo. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, 1º de novembro, a lição 6, ela tem como título Está Consumado. A lição de hoje, ela está baseada no livro de João, no seu capítulo 19, do versículo 1 a 30, onde ali tem uma mensagem muito importante para todos nós, onde Jesus, que ele estava passando assim por momentos assim de aflições, momentos assim de agonia, porque estava chegando o momento dele ser crucificado. E ele estava com uma profunda agonia, porque ele estava lutando assim contra poderes das trevas que estavam pressionando a ele para que ele pudesse falhar naquele momento. Mas Jesus, ele se preparou muito para aquele momento. Tanto é que ele ficou no deserto, fazendo jejum e oração, e sendo tentado, pelo inimigo. E ele passou por aquela prova dura, que era realmente uma experiência para, nesse momento, dele não fraquejar, porque havia uma responsabilidade muito grande, porque ali ele estava como salvador do mundo. E apesar de um pouco antes, Jesus ter pedido ao Deus Pai, no Horto das Oliveiras, que o livrasse daquele cálice amargo, que ele diz lá, se puderes, afaste de mim esse cálice. Ele deixou contudo que fosse realizada a vontade e o querer do Deus Pai. E por isso ele não vacilou. Ele enfrentou o martírio da cruz do Calvário com a cabeça erguida. E no final até Jesus disse, olha o que ele diz: Pai, tudo está consumado, a ti entrego o meu espírito. Vamos dizer assim, em outras palavras, que Jesus estava falando que ali havia chegado o momento da sua agonia, dele entregar a sua vida em prol da humanidade pecadora. Estava chegando ao fim ali aquele momento, ele estava dizendo que estava se consumando, estava sendo realizado, e que ali ele venceu Satanás e as forças do mal. E Jesus, nos seus últimos momentos na cruz do Calvário, quando ele fala essa palavra em grego que diz lá tetelestai, que quer dizer, que traduzido para a expressão assim, está consumado, que está lá no capítulo de João 19, versículo 30, ali é a realização do maior presente para a humanidade. Não só a humanidade, como os anjos jubilaram, ficaram alegres pela atitude de Jesus, o Filho de Deus. E Cristo escolheu essas palavras cheias assim de significados e muito bem assim apropriada para aquele momento, onde ele estava fazendo assim um sacrifício incrível pelos pecados da humanidade, sendo que ele nunca pecou, ele era sem mácula, mas estava caindo sobre os seus lombos o pecado da humanidade. Pesquisadores têm encontrado assim
para o mesmo significado dessa palavra consumado, para várias situações assim, da sociedade romana da época, né, que utilizavam muito, né, esta palavra consumado. E com isto, né, enriquece ainda mais a nossa apreciação pelo sacrifício e pelo amor do nosso Salvador Jesus. E o primeiro significado que essa palavra consumado apareceu, principalmente ali no mundo romano, ela é um grito assim de vitória de Jesus sobre Satanás, onde ele venceu a morte e ele diz: está pago, está consumado. Ou seja, quando alguém tem uma dívida, né, e ela é quitada. E na época dos romanos, era muito comum, né, o recebedor carimbar o comprovante com a palavra assim, pago, né, que quer dizer telelestai no grego, onde é a palavra que Jesus disse na cruz do Calvário. E aí a gente vê, né, que Cristo realmente ele estava firme realmente para morrer por nós pecadores. E Cristo, no seu sacrifício, ele pagou a dívida do pecado, que era muito cobrada assim por Satanás, né, onde achava que ali seria o fim de tudo, mas que na realidade foi o início de tudo, porque ali originou a salvação de toda a humanidade, que ela estava determinada para ter morte eterna, e assim deu esperança a todos nós, para que nós tivéssemos vida, né? E essa vida eterna. E o segundo significado de consumado, no grego também quer dizer sentença executada. Também uma palavra muito utilizada assim, né, também pelos romanos na época, onde os soldados incumbidos assim, de aplicar as penalidades legais, quando eles executavam as sentenças, eles falavam tetelestai, está consumado. E este sentido se aplica perfeitamente a Jesus, onde ele assumiu o lugar dos criminosos, né, que mereciam morrer, que somos todos nós. E Jesus declarou que a sentença foi aplicada. E Pedro disse que Jesus sofreu em nosso lugar, e olha o que Pedro diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 21 e 24. E aqui o apóstolo Pedro diz, né, que pela morte mais injusta que ocorreu na terra, na face da terra, né, nos foi garantida a justiça eterna, que nos habilita a nós entrarmos no reino dos céus. E aí todos aqueles, né, que aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor e obedecerem os seus estatutos e mandamentos. O sofrimento, né, de Jesus começou bem antes, né, da cruz. Ali já na luta começou no Getsemane, que custou assim, muito suor de Jesus, lágrimas, e até lágrimas com gotas de sangue, que é mencionada na Bíblia, e gotas do nosso Senhor Jesus. E ali foi tomado assim, de uma agonia tão grande, que ele sentiu assim, aflições da morte literalmente. Teve que suportar o terrível flagelação romana, o escárnio, zombando assim de Jesus, um sofrimento que muitos condenados nem suportariam o que Jesus passou, né?
o que colocaram, né, o Filho de Deus para que fosse passado nesses sofrimentos e humilhações. E Jesus, né, devido aos nossos pecados, ele teve que suportar a ira de Deus Pai. Porque o salário do pecado é a morte. E ali também Satanás, ele depositou toda a sua raiva e toda a sua ira também devido à santidade de Cristo. E Deus teve que permitir isto porque Jesus se fez pecado por toda a humanidade, mesmo sem ter mácula alguma. E todo esse sofrimento na cruz do Calvário proveu a salvação para todos os pecadores, que determinou também a sentença de Satanás, selando assim a sua perdição, sendo ali na cruz do Calvário, ele foi derrotado pelo sangue que jorrou na cruz. E Jesus obtém assim né, a sua maior vitória sobre o grande conflito cósmico que estava existindo entre o bem e o mal naquele momento. E quando Jesus diz está consumado, ou no grego, que eu já havia mencionado, tetelestai, também quer dizer vitória. Isto era muito utilizado também por soldados nas guerras que aconteciam no passado, onde eles gritavam essa palavra para anunciar suas vitórias contra o inimigo nas batalhas que eles faziam. E aqui o grito de triunfo de Jesus, com toda certeza, Cristo ganhou o direito de gritar sobre a vitória. E quando ele morreu como sacrifício perfeito, ele venceu o pecado na cruz. E ele ganhou a guerra contra esse adversário hostil, né? E quando ele ressuscitou no terceiro dia, também depois venceu a morte, venceu a Satanás e as forças do mal. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do Espírito Santo, tem falado com todas as pessoas, porque o desejo dele é salvar a todos, para saberem que nós temos um Salvador, para que saber qual é este plano de Jesus, para que você conheça. Quando você aceita Jesus como Salvador, você começa a ter a sabedoria, você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, você começa a entender o porquê que Jesus morreu na cruz do Calvário. E com isso, quando você aceita Jesus como Salvador, ele quer dar esse presente que chama-se salvação. E com isto, ele quer te levar, você, tua família, teus amigos, a todos que aceitam Jesus, para as mansões celestiais, num lugar onde haja mais aflições, mais dores, mais intrigas, mais injustiças. E sabe por quê? Deus quer fazer isso com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.